Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Jovem que faça a asneira deve ir à tropa. O Ministro da Defesa defendeu que os jovens que cometem pequenos delitos devem cumprir serviço militar para se tornarem cidadãos melhores. Nuno Melo entende que o serviço militar é uma alternativa à colocação dos jovens em instituições que considera que são escolas do crime. A Ministra da Justiça, Margarida Blasco, concordou com a proposta e acrescentou que Nuno Melo falara em nome do Governo. Mais tarde, porém, o Ministro da Defesa disse que aquelas declarações tinham sido, e cito, uma possibilidade para efeito académico e de conjuntura. Fica-se na dúvida de que instituições é que o Ministro está a referir, dos centros educativos para jovens que cometem delitos depois dos 16 anos ou dos centros de acolhimento para crianças e jovens em perigo. Fica a dúvida. O Nuno Melo está a falar, afinal, das prisões. Por todos os efeitos, o serviço militar não é permitido a jovens com idade inferior aos 18 anos. Para nos falar sobre esta proposta e sobre os problemas de recursos humanos das Forças Armadas, temos hoje connosco o General Pinto Ramalho, que exerceu o cargo de chefe do Estado-Maior do Exército entre 2006 e 2011. Bem-vindos ao P24 desta quinta-feira, 2 de maio de 2024. Caro General Pinto Ramalho, seja bem-vindo ao P24. O Ministro da Defesa propôs que os jovens que cometem pequenos delitos devem cumprir o serviço militar para se tornarem cidadãos melhores. Acha que esta proposta corresponde às carências das Forças Armadas, de que têm falado bastantes vezes? Muito obrigado pelo convite, mas devo dizer que não posso associar as declarações que o Sr. Ministro da Defesa proferiu a qualquer hipótese ou qualquer ideia de solucionar os problemas das Forças Armadas com a proposta que efetivamente foi apresentada. As Forças Armadas não são melhor dizendo, o serviço militar não é uma punição. Nem as Forças Armadas são uma instituição destinada a receber delinquentes para os reinserir na sociedade. Portanto, o Sr. Ministro da Defesa certamente desconhece a função das Forças Armadas, ou pelo menos não esteve presente quando fez essa proposta, e julgo que terá feito de uma forma talvez desconcertante, para não dizer uma outra palavra, e de uma forma pouco pensada e pouco sustentada. Quer dizer, não faz sentido aquilo que disse. As Forças Armadas têm realmente que ser uma instituição atrativa a todos os estratos da sociedade portuguesa, mas uma instituição que motiva a participação e não entendida como uma instituição que recebe delinquentes para, enfim, de certo modo, os recuperar. Isso compete a outras instituições e essas outras instituições é que têm que realmente tratar desses assuntos. As Forças Armadas não são um instituto de reinserção social, claro. É inegável que as Forças Armadas têm um problema de recursos humanos, não é? A título de exemplo, citando até o próprio general, a PSP tem o dobro dos efetivos do Exército, o que pode pôr em causa as missões internacionais nas quais o país participa, não é? Como é que vamos poder resolver este problema de recursos? Ora bem, a questão que se coloca e que deve ser avaliada tem a ver com aquilo que é a situação que se verifica desde 2011. Em 2011 nós tínhamos um efetivo estrutural e um efetivo que se aproximava das efetivas necessidades do sistema de forças que tinha sido levantado. Estávamos à volta dos 24.500 militares e civis. Tínhamos nesse número cerca de 2.000 civis. De lá para cá, nós temos neste momento umas Forças Armadas que atingem cerca de 21 mil homens e, no caso do Exército, menos de 10 mil. Portanto, está a ver qual é a situação. Ora bem, alguma coisa aconteceu durante este período e é isso que tem que ser analisado. Durante este período houve claramente, como aliás o antigo Primeiro-Ministro referiu na Ucrânia, um desinvestimento significativo nas Forças Armadas, não só nos recursos humanos, como também no âmbito da Lei de Programação Militar e nos sistemas de armas. Houve muitos equipamentos, designadamente no Exército, houve pelo menos 3 programas estruturais que foram cancelados, um definitivo na totalidade, o caso dos helicópteros NH-90, e 2 parcelarmente, o caso dos carros de combate Leopard 2 A6 e o programa da Spandur. Mas pior que isso foi realmente ter-se quebrado aquilo que era designado pelo fluxo de recrutamento. Das 10 incorporações anuais que tínhamos em 2011, passámos a ter
incorporações decididas pela disponibilidade que o Ministério das Finanças eventualmente definia. E, portanto, esse fluxo foi-se perdendo, que houve anos em que se fez uma, duas incorporações. E realmente nós podemos interrogar um cidadão que pretende vir para as Forças Armadas e que lhe digam depois, quando ele pergunta, bem, mas agora quando é que eu entro? Quando é que eu sou admitido? Bem, nós depois avisamos, talvez daqui a 6 meses. Ora bem, o cidadão vai tratar da sua vida. Portanto, houve todo um processo de desinvestimento. Eu até relembrava aqui um aspecto que durante algum tempo esteve em cima da mesa, que era aquela ideia peregrina de só se recrutar um funcionário quando saíam dois, quer dizer, isto aplicava-se também às Forças Armadas, ou pretendia-se aplicar também às Forças Armadas. Portanto, chegámos à situação em que estamos hoje. O número efetivo está, de facto, abaixo do autorizado e as Forças Armadas têm também, como o seu próprio general tem dito, uma pirâmide invertida, não é? É necessária uma reforma. Repare, não podemos confundir dois aspectos. Um aspecto tem a ver com o serviço militar, as políticas públicas de serviço militar, que podem ser um serviço militar de conscrição. Há muitas variantes e realmente não temos provavelmente tempo para debater todas essas vertentes. Mas nós temos que encontrar meios atrativos, tornar as Forças Armadas atrativas para realmente todos os estratos da sociedade portuguesa poderem sentirem-se vocacionados para participar, sentirem que há vantagem em participar nas Forças Armadas. As Forças Armadas estão dignificadas, a condição militar está dignificada, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista económico, e, portanto, os jovens sentem que há vantagem, há interesse, é importante participar nas Forças Armadas. Repare que há países onde o Ministério da Defesa tem departamentos para explicar porque é que determinado indivíduo, porque é que determinado jovem não é admitido no serviço militar e é dispensado. Porque realmente fazer o serviço militar nesses países é vantajoso e implica realmente aspectos muito concretos. Depois, a questão da pirâmide. Não confundamos as coisas. Nós somos um país com 10 milhões, que necessariamente teremos umas Forças Armadas com uma dimensão limitada e, portanto, adequada à nossa dimensão estratégica. Ora bem, se nós tivermos que mobilizar, nós temos que dispor de um quadro permanente, para além de segurar o sistema de forças que levantamos, esse quadro permanente tem que ter capacidade para treinar e para enquadrar a primeira vaga de mobilização. Se é que nós realmente queremos dar corpo àquilo que dizemos na Constituição da República, no parágrafo 1º do artigo 276, que a defesa da pátria é uma responsabilidade de todos os portugueses. Ora bem, se é uma responsabilidade de todos os portugueses, nós devemos criar condições para que eles possam desempenhar essa função. E que um processo de mobilização parta de um universo que tem alguma preparação militar. E, portanto, aqui levava-nos, enfim, ao debate se deve haver um serviço militar à República, um serviço nacional à República, armado e não armado, em que o cidadão possa optar e onde a legislação garanta que as necessidades desse serviço militar armado, desse serviço, portanto, à República armado, têm os quantitativos necessários e depois permite, a partir daí, crescer para o contrato e para o preenchimento do sistema de forças que pretendemos. Portanto, isso é um debate que tem que fazer. Não pode ser feito, como nós temos assistido, um debate praticamente quase como se fosse à mesa de um café, em que eu concordo, tu discordas, em que realmente o grande argumento para não se fazer o debate, um debate onde devia estar envolvida o poder político necessariamente, mas também a sociedade civil, as Forças Armadas, a Academia, as instituições da sociedade civil, que debatesse realmente toda esta problemática. Porque não faz sentido, só para terminar, não faz sentido, não é argumento, nem pode ser, digamos assim, uma escusa, responsáveis políticos dizer que não concordo com o serviço militar obrigatório. Ponto. E depois dizer que não há condições para trazer o serviço militar obrigatório. Quer dizer, isto é uma forma de dizer que não se quer fazer um debate. Pode-se chegar a essa conclusão, ou outra. Mas faça-se o debate. Tenha-se a coragem política para debater esta questão, que é uma questão estruturante do Estado, e não um fediver que se resolve com delinquentes nas Forças Armadas, ou eventualmente até com estrangeiros. Parece que nós estamos aqui com a preocupação de não ferir eleitorados, dizendo que, bem, nós resolvemos este problema com uns cidadãos especiais e que os nacionais podem estar descansados, que isso não é convosco. Este direito de ausência não é admissível. Portanto, há realmente que haver responsabilidade neste debate. E não está a haver. Você costuma dizer que a questão não se pode resumir a ser pró ou contra
o serviço militar obrigatório, porque a questão vai muito, muito para além disso, não é? Mas sabemos que uma recruta com 3 meses ou 4 meses, como há pouco tempo, não permite, obviamente, preparar ninguém para o exercício dessas funções. E, por outro lado, também a contratação neste momento não é minimamente interessante, seja para quem for. Portanto, não estão reunidas as condições para resolver esse problema de recrutamento, não é? Desculpe, estamos a confundir duas coisas. Peço desculpa para enfim, introduzir aqui alguma clarificação. Quando se fala num serviço militar ou num serviço à República Armado, pretende-se realmente criar condições para que o cidadão tenha pelo menos as seguintes oportunidades: saber sobreviver no campo de batalha, integrar-se numa unidade e desempenhar algumas funções operacionais. Repare que a questão da tecnologia e aquilo que acabou de referir não é, quer dizer, por vezes está realmente a mascarar alguma confusão. Porque repare no que se passa atualmente. O que é que acontece atualmente? Atualmente nós recebemos os contratados, um indivíduo que vem para o contrato, e durante o primeiro ano é preparado, quer dizer, é feita a sua recruta, é feita a sua especialidade, e depois começa a ingressar no sistema de forças. Ora bem, o aspecto tecnológico é um aspecto que deve ser tido em conta da seguinte forma: quando nós chegamos, quando qualquer mancebo, quando qualquer cidadão chega às Forças Armadas, é treinado como se espera combater. E é treinado num ambiente tecnológico que essas Forças Armadas têm, não é noutro. Quer dizer, pode-se dizer, mas ao fim do ano não está ainda totalmente preparado. É natural, como acontece hoje nos contratados. É só ao fim, e por isso é que é o problema da retenção. Se nós não conseguirmos reter os contratados durante um certo tempo, pelo menos 36 meses, então temos problemas significativos no levantamento das Forças Armadas, do sistema de forças. Portanto, vir às Forças Armadas durante um período, e não pode ser 3 ou 4 meses, senão isso é uma brincadeira, quer dizer, nós já tivemos essa figura dos 3 ou 4 meses, quer dizer, apontemos para 10 ou 12 meses, será sempre qualquer coisa, aliás, é o que se passa noutros países, é um ano de serviço militar, portanto é isso que permite realmente atingir alguma qualificação e criar um universo capaz de ser mobilizado, senão o processo de mobilização começa sempre do zero, e portanto não é isso realmente que é eficaz. Repare, nós podemos comparar com situações muito concretas que estamos a viver. Aliás, são essas situações concretas que têm motivado este debate. O que se passa na Ucrânia? Quais são uma das queixas da Ucrânia? É que, na realidade, os indivíduos que são chamados às fileiras não têm tido o treino que era necessário. Mais, eles queixam-se, inclusive, que não recebem o armamento que deviam receber. E até já houve propostas, enfim, dos cidadãos que estão no exterior, que dizem, bem, o grande problema é que se nós tivéssemos um centro de instrução, por exemplo, na Polónia ou noutro sítio, quer dizer, coisas um bocado, enfim, um pouco, enfim, mirabolantes, mas, enfim, nós aí tínhamos a garantia de que o nosso treino era adequado e que podíamos ir para a frente. E depois é também a própria duração do serviço militar. Repara, falámos aqui num ano, mas, quer dizer, um estudo sobre o serviço militar tem que implicar, primeiro, se queremos criar este universo de possibilidade que possibilita a mobilização. Segundo, qual é a duração desse serviço por forma a responder minimamente à preparação do cidadão e, eventualmente, às necessidades das Forças Armadas, porque esse processo pode ser a grande fonte de recrutamento dos contratados e dos voluntários, como, aliás, acontecia quando o SMO, o Serviço Efetivo Normal, coexistiria exatamente com o contrato e com o voluntariado. E depois temos de dizer o seguinte, portanto, este mecanismo prevê, efetivamente, que os cidadãos possam fazer a sua qualificação académica de uma forma normal, daqueles que conseguem seguir, portanto, na faculdade, a sua formação sem interrupções. Depois do serviço militar, há condições, está prevista a sua reinserção no mercado de trabalho. Quer dizer, há espaço para utilizar aqueles que genuinamente têm uma objeção de consciência. Eu estou a dar aqui alguns exemplos e repare, por isso é que eu digo que não é branco e preto. E, portanto, a forma de tratar o problema, tem de tratar o problema como tem sido até agora, é uma forma leviana, irresponsável, e penso que não dignifica quem trata o problema desta maneira. Portanto, estamos a ter esta conversa por causa da invasão russa da Ucrânia. Está na altura, na sua opinião, de Portugal e a Europa reverem os seus investimentos na defesa. Com este governo e neste cenário de conflito, estão reunidas finalmente pelo menos as condições para este debate, as condições políticas para essa revisão, para atingirmos, como defende, os 2% do PIB de investimento das Forças Armadas? Olha, eu devo dizer-lhe que se não for agora, não sei quando é que será. Se não é quando temos uma guerra na Europa e temos realmente a percepção nítida da incapacidade europeia de apoiar a Ucrânia, porque tem realmente os seus estoques em baixo, incapacidades notórias do ponto de vista
da defesa e do hardware necessário para, enfim, para levantar exatamente esse apoio, quando é que será? E bem, é muito fácil falar da Ucrânia e da Rússia, mas é bom também falarmos da nossa casa e falarmos das nossas Forças Armadas. E, portanto, quando é que realmente as nossas Forças Armadas encontram, da parte do poder político, dos poderes políticos, dos vários governos, uma atitude no sentido de lhes dar aquilo que necessitam, aquilo que realmente são ultrapassar as lacunas operacionais que têm, mas quer dizer, mas em primeira prioridade a questão dos recursos humanos, mas depois também aspectos muito concretos que temos visto, temos ouvido falar, inclusive neste ambiente operacional da Ucrânia. Como é que está a nossa defesa aérea? Como é que está a nossa artilharia? Como é que estão as nossas reservas de guerra? Como é que estão as nossas capacidades em termos blindados, em termos mecanizados? Como é que está a nossa força aérea? Como é que está a marinha? Sobretudo que reservas de guerra? Qual é a sustentação? Qual é a duração em combate das nossas Forças Armadas? Então, tudo isto são questões. Olha, um outro aspecto, por exemplo, a nossa lei de mobilização é datada de 1992, quando existia serviço militar obrigatório. Nunca mais foi. Nem regulamentada foi, nem revista foi. Portanto, se não é agora que nós pensamos as Forças Armadas em função dos desafios que temos, e não só, enfim, perante o quadro que vivemos na Ucrânia enfim, na Ucrânia e também em Gaza, também é um bom, digamos, palco de observação. Se nós não pensamos naquilo que é as responsabilidades que temos, vou-lhe dar mais um exemplo. Em 2011, Portugal assumiu a responsabilidade de enquadrar e comandar um battle group da União Europeia, enquadrando forças da França, da Espanha e da Itália. E nós fornecemos o comando de brigada e tudo aquilo que era associado à estrutura de comando e de apoio desse battle group. Neste exercício que a NATO está a fazer, mandámos 130 homens e vamos mandar 5 carros de combate. Portanto, está aqui bem visível aquilo que nos devia preocupar. Carlos Geral, muito obrigado por ter participado neste podcast. A sugestão de hoje é de que ouça a série de podcasts clandestinos. Este podcast especial para os 50 anos, a 25 de Abril, chegou ontem ao fim. No último episódio, ouça a história de Branca Carvalho, a mulher que resistiu dentro e fora da casa clandestina e que no 1º de maio de 1974, o primeiro celebrado sem repressão policial após 48 anos de ditadura, distribuiu a propaganda que fizeram numa tipografia às escondidas. São histórias sobre pessoas a quem a 25 de Abril de 1974 devolveu a liberdade, mas também o próprio nome. Branca Carvalho está prestes a fazer 71 anos. Naquela altura, estava prestes a fazer 21. A sua consciência política não era coisa recente. Terminada a 4ª classe, teve de começar a trabalhar. Aos 11 anos, fazia serviços de limpeza em casa de familiares. Aos 13, assumiu uma tabacaria aberta pelos pais numa janela lá de casa. Eu não achava muita piada porque eu não gostava de estar em casa, eu preferia andar fora. Mas nesse período foi necessário e eu fiquei. Para ouvir em público.pt/podcasts ou nas plataformas de streaming. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia deste episódio é de Ruben Martins. O Público fica no ouvido.